Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje sobre reações de oxidação, parte 1. Nesta aula, iremos estudar o conceito de reação de oxidação em química orgânica e as reações de oxidação de alqueno, também conhecido como os alcenos, que são as reações de ozonólise, oxidação branda. Vamos também verificar o teste de Bayer, que serve para identificar os alcenos, os alquenos, e ainda a oxidação energética. Quer saber mais sobre isso? Então, chegue junto e vamos aprender reações de oxirredução. Conceito de reação de oxidação. Em química orgânica, a oxidação significa a introdução de átomos de oxigênio na molécula orgânica. Mas para que isso ocorra, é necessário algumas substâncias que são chamadas de agentes oxidantes. E esses agentes oxidantes têm como exemplo o gás oxigênio, o ozônio, permanganato de potássio ou de cromato de potássio. Então, quando essas substâncias elas se degradam, elas produzem um oxigênio atômico ou então oxigênio nascente. Por exemplo, o permanganato de potássio, quando ele está em meio ácido, se degrada liberando 5 mols de hidrogênio nascente ou hidrogênio atômico. Mas, quando o permanganato de potássio está em um meio levemente básico, ele produz 3 mols de oxigênio nascente. Esse oxigênio ele é bastante instável porque tem somente 6 elétrons na camada de valência. Então ele tende a reagir rapidamente para se obter o seu octeto. Oxidação de alquenos. Há 3 tipos de oxidação que os alquenos podem sofrer, que é a ozonólise, a oxidação branda e a oxidação enérgica. A ozonólise ela consiste na ação do ozônio, o gás ozônio que vai ser o agente oxidante, em meio aquoso e em presença do zinco em pó. Boa pergunta, Sheldon. E os produtos? Bem, os produtos vai depender do tipo, ou melhor, da cadeia dos alquenos. Por exemplo, se o carbono da ligação dupla ele não for ramificado, vai dar origem ou vai produzir um aldeído. Mas se o carbono da dupla for ramificado, vai produzir uma cetona. Por exemplo, observe nessa reação que tem esse 2-metil-but2-eno. Coloquei em cores para ficar de uma forma mais didática. Se observarmos a molécula do lado esquerdo, que está representada na cor azul, o carbono da ligação dupla é um carbono ramificado, que tem essa cadeia, a continuação da cadeia, mas aqui tem-se uma ramificação. Já do lado direito, representado na cor rosa, observe que o carbono ele não é ramificado, porque esse carbono que está ligado ao carbono da dupla é a continuação da cadeia. Então, no lugar da ramificação, tem um átomo de hidrogênio. Então, o que vai dar origem? Quando for ocorrer a oxidação, ou seja, essa molécula for partida ao meio, digamos assim, né, vai romper essa ligação dupla, vai dar origem a uma cetona e a um aldeído. Mas ainda vai dar origem ao peróxido de hidrogênio. E o zinco? Boa pergunta, Sheldon. O zinco, ele serve para degradar o peróxido de hidrogênio que vai ser formado, porque se ele estiver no meio, ele vai reagir com o aldeído, que é o etanol, e vai oxidá-lo para um ácido carboxílico. Por isso que é importante se ter o zinco em pó nessa reação. Tá? Então ficou bem claro que quando o carbono for ramificado, forma uma acetona, quando ele não for ramificado, vai formar um aldeído. Tá aí a representação da decomposição do peróxido de hidrogênio pelo zinco, formando o óxido de zinco mais água. Um exemplo de questões que envolve a ozonólise, da PUC São Paulo. 2 hidrocarbonetos isômeros, A e B, de fórmula molecular C4H8, produziram, respectivamente, por ozonólise seguida de hidrólise na presença do zinco em pó, propanal e acetona. Ou seja, o isômero A, o hidrocarboneto A, ele dá origem ao propanal e o hidrocarboneto B deu origem à acetona, que nada mais é do que a propanona, certo? Letra A. Identifique esses hidrocarbonetos, dando seus nomes e suas fórmulas estruturais. E letra B. Equacione a reação B,
formando os produtos, dando os nomes dos produtos formados. Vamos analisar o seguinte, o hidrocarboneto A, ele vai produzir o propanal, que é um aldeído. Então, significa dizer que os carbonos que formam a ligação dupla, eles não são ramificados. Então, possível estrutura para o hidrocarboneto A. Colocando 1, 2, 3, 4 átomos de carbonos. A ligação dupla pode estar localizada entre o carbono 1 e o carbono 2, ou poderia estar entre o carbono 2 e 3. Só que se tivesse entre o 2 e 3, formaria o etanal. Então, para formar o propanal, a ligação dupla deve estar aqui no carbono, entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, CH2, ligação dupla, CH, CH2, CH3. É a estrutura do hidrocarboneto A. O nome dele é but 1 eno. E o hidrocarboneto B? Observe que ele dá origem à propanona. Então, esse composto deve ter um carbono da ligação dupla que seja ramificado. Então, vejamos a possibilidade. 1, 2, 3 átomos de carbonos e um deles tem que ser ramificado. Então, CH3. CH3, ligação dupla, CH2. O nome dele vai ser metilpropeno. Tá? O nome da estrutura do B. Quando ele sofre ozanólise, que já é na letra B, na presença do ozônio, mais a água e o zinco em pó, o zinco sólido, vai formar, vou dar aqui a cor do pincel, vai ocorrer a ruptura da ligação dupla e nessa ruptura vai formar a ligação dupla carbono-oxigênio, nesse daqui, e ligação dupla oxigênio neste outro carbono. Portanto, a estrutura vai ser CH3, C, dupla O, CH3, mais CH2. Esse aqui é um aldeído, que se formos desenhar a estrutura dele, vai ser hidrogênio, C, dupla O, hidrogênio, é o metanal. Esse produto é a propanona. Então tá aí a resposta da letra A e da letra B. Outro tipo de reação de oxidação que os alquenos podem sofrer é uma oxidação branda. E neste caso, o agente oxidante, como foi fornecido como exemplo, o permanganato de potássio, em meio levemente básico, produz um diálcool vicinal, ou seja, vai produzir um diálcool na qual as hidroxilas estão localizadas em carbonos vizinhos. Vejamos o exemplo. Desse o eteno, tem uma ligação dupla, tem uma insaturação, ele vai sofrer uma oxidação, então em química orgânica é muito comum colocar o oxigênio entre colchetes para indicar que vai ocorrer uma reação de oxidação. E observe que vai estar em meio básico, porque tem aqui o íon hidroxila. Então o eteno sofre uma oxidação em meio básico, aqui o reagente oxidante, e vai formar o etano 1,2-diol, ou seja, um diálcool vicinal. Observe que em cada carbono que faz a ligação dupla está com uma hidroxila. E como essas hidroxilas são hidroxilas vizinhas, elas são chamadas de vicinal. E o etileno-glicol, ou etano 2-diol, ele é muito importante industrialmente porque dá origem aos polímeros e ainda é utilizado como anticongelante. Interessante, né, Sheldon? Muito bem. Um exemplo de questão que envolve oxidação branda, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na reação abaixo, observe essa estrutura, na presença do agente oxidante, que é o permanganato de potássio, e de uma base inorgânica, que é o hidróxido de sódio. Então, sabemos que vai ocorrer uma oxidação branda, formando os produtos. A nomenclatura oficial, que é da IUPAC, do composto orgânico formado vimos que, quando ocorre uma oxidação branda do alqueno, vai formar um diálcool vicinal. Ou seja, cada carbono que estava formando ligação dupla, que está fazendo ligação dupla, vai receber uma hidroxila. Então, o produto que vai ser formado vai repetir aqui a cadeia, CH3, CH2, C,
ligação simples, CH3, que já existia já aqui na molécula. Vem o CH, CH2, CH3. Em cada átomo de carbono que estava fazendo a ligação dupla, vai receber uma hidroxila. Então, hidroxila e hidroxila. É o composto que vai ser formado, tá? Não está correto os ângulos de ligação, mas vamos considerar dessa forma. Qual vai ser, então, a nomenclatura? Álcool, então hidroxila tem prioridade na nomenclatura. Vamos começar então a numeração da direita para a esquerda. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 4 tem uma ramificação metil. Nome vai ser 4-metil. Cadeia carbônica principal, 6 átomos de carbono, prefixo X. Somente a ligação simples AN entre carbonos. São duas hidroxilas, um no carbono 3, um no carbono 4, então vai ser um diol. Nome oficial, 4-metil-hexan-3,4-diol. Resposta correta vai ser a letra D. Muito bem. Teste de Bayer. O teste de Bayer ele está associado com a oxidação branda dos alquenos. Então, o teste de Bayer é utilizado para diferenciar os alquenos de ciclanos. É através do descoramento do agente oxidante. Porque o agente oxidante ele é chamado de reagente de Bayer. Tá? E é o permanganato de potássio em meio básico que tem uma coloração violeta. Então, veja, os alquenos e os ciclanos eles apresentam a fórmula geral iguais. Portanto, eles podem formar compostos que são isômeros, formam compostos isômeros. Por exemplo, tem-se esses dois exemplos, 2-metil-but-2-eno, ele vai sofrer reação de oxidação em condições brandas, ou seja, vai ser uma oxidação branda, formando 2-metil-butano-2,3-diol. Então, forma um diálcool vicinal. Já o ciclo hexano, que tem a mesma fórmula molecular do 2-metil-but-2-eno, ele não sofre a reação de oxidação, ou seja, ele não reage. Então, para saber se o teste deu positivo ou negativo, a gente vai analisar as colorações. Note que este ficou uma coloração marrom, devido ao precipitado que é formado quando ocorre a reação de oxidação do alqueno. Então, aqui o teste deu positivo, é um alqueno. Já quando não reage, permanece a coloração violeta, ou seja, o ciclo hexano ele não reagiu. Tá? Então, esse teste de Bayer é interessante para diferenciar os alquenos de ciclanos. E a outra oxidação é a oxidação enérgica, e nesse caso o agente oxidante, por exemplo, o permanganato de potássio, ele vai estar em meio ácido e com isso vai produzir ácido carboxílico, cetona ou então dióxido de carbono e água. Isso vai depender da estrutura do alqueno. Se o carbono da dupla ele não for ramificado, vai produzir o ácido carboxílico. Se o carbono da ligação dupla for ramificado, vai produzir cetona. E se o carbono da ligação dupla estiver na extremidade, vai produzir dióxido de carbono e água, ou seja, CO2 e água. Por exemplo, nessa reação, tem-se novamente o 2-metil-but-2-eno, vai sofrer uma reação de oxidação e está em meio ácido. Como é que a gente vai identificar se está no meio ácido? Porque tem o cátion H3O+, que é o hidrônio. Ou então, ao invés de ter o H3O+, vai ter o H+, tá? Que vai ser que geralmente é colocado para dizer que tem o meio ácido. E observe novamente que a molécula está dividida, digamos assim, sem contar a ligação dupla, em duas cores distintas. Lado esquerdo a coloração azul, lado direito a coloração rosa, que é para poder identificarmos didaticamente os produtos que serão formados. Os carbonos da ligação dupla são esses dois aqui do meio. Observe, vamos chamar carbono A e carbono B. Observe que o carbono A ele é ramificado e o carbono B ele não é ramificado. Se o carbono A ele é ramificado, ele vai produzir uma cetona. E o B, que não é ramificado, ele vai produzir um ácido carboxílico. Então veja, quando ocorrer a oxidação, a parte azul vai receber uma dupla O, então vai formar a propanona, que é uma cetona, e a outra parte que não é ramificada vai formar um ácido carboxílico, que é o ácido etanoico. Um outro exemplo. Novamente,
tem-se o alqueno, só que observe que neste caso, o alqueno, vamos chamar de carbono A e carbono B, o carbono A, ele é um carbono não ramificado, então vai produzir um ácido carboxílico, tá? Essa extremidade vai produzir um ácido, e o B, ele é um carbono da dupla da extremidade, porque os ligantes dele é hidrogênio e hidrogênio. Como ele é da extremidade, ele vai dar origem ao CO2 e água. Vejamos, 2-metil-but-2-eno, sofrendo reação de oxidação em meio ácido, vai produzir o ácido etanóico, que já era esperado, mas o ácido carbônico. Ah, professor, mas você não falou que ia formar né, CO2 e água? Sim, vai formar CO2 e água, porque o ácido carbônico ele é um ácido instável. A gente desenha essa estrutura, mas ele nunca foi isolado dessa forma. Então, ele é tratado como sendo uma solução de dióxido de carbono em água. Então, o ácido carbônico, como ele é bastante instável, ele se decompõe em CO2 e água, certo? Vamos verificar então se a gente conseguiu compreender essa parte de oxidação enérgica e vamos responder a seguinte questão. Assinale a opção que corresponde aos produtos orgânicos da oxidação enérgica, olha bem, então já disse que é o permanganato de potássio meio ácido, o ácido sulfúrico, do 2-metil-pente-2-eno. Tá, primeiro devemos desenhar a estrutura desse composto. Vejamos, são 5 átomos de carbonos na cadeia carbônica principal, então 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2 tem um metil, então contando da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5. Então no carbono 2 tem a ramificação metil. E no carbono 2 e 3 tem uma ligação dupla. Então está aqui localizada essa ligação dupla. É uma oxidação enérgica. Então vamos analisar os carbonos que formam a ligação dupla. Vamos chamar carbono 2, já está numerado, vamos usar essa mesma numeração, carbono 2 e carbono 3. O carbono 2 ele é ramificado, então ele vai produzir uma cetona. E o carbono 3 ele não é ramificado, então vai produzir um ácido carboxílico. Portanto, os produtos serão a cor azul, C-O, tá? Então vai formar propanona, uma acetona. E a outra parte da cadeia, aqui é 1, 2, 3. Vai receber, vai ficar com C-O e ainda a hidroxila. Então vai formar o ácido propanoico. Tá, pessoal? Então basta ver isso. Então rompeu a ligação que ocorre entre o carbono. Então cada um vai receber a ligação dupla com oxigênio. E se não for ramificado, recebe ainda o grupo hidroxila, formando um ácido carboxílico. Então vamos encerrar nossa aula de hoje com uma frase. É muito interessante a gente sempre encerrar com uma frase que promove uma reflexão. E ela diz o seguinte: respire, repense, reajuste, recomece, quantas vezes for preciso. Então, em diversas situações que a gente passa no nosso cotidiano, muitas vezes é necessário a gente respirar, repensar, reajustar e recomeçar até obter um êxito. Então, antes de desistir de algo, respire, repense, reajuste e recomece, para que desistir não seja uma opção. Um grande abraço, desejo uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.